Muito bem, nós estamos aqui de volta ao estudo de Atos dos Apóstolos, a emocionante, corajosa, extraordinária história da expansão do Evangelho e da Igreja. Você pode visitar os outros vídeos que eu já fiz, o primeiro, segundo e terceiro episódio. Nós estamos no quarto episódio, onde nós vamos falar sobre o capítulo 8 e 9 de Atos dos Apóstolos. Quero trazer aqui algumas informações introdutórias, que é importante em todos os estudos. Eu dou essa informação introdutória. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas em 79 depois de Cristo. E ele começa a transcrever os fatos dos acontecimentos no ano 33, a partir ali da ressurreição de Jesus, né? Ressurreição e ascensão de Jesus. O que me chama a atenção em Atos dos Apóstolos, a mais importante personalidade é Jesus. A história é Jesus, está no centro dessa história da expansão do Evangelho da Igreja. O maior poder é a pessoa do Espírito Santo, que é derramada em abundância sobre a vida da Igreja. E a principal missão da Igreja é evangelizar. Eu vou repetir, a principal missão da Igreja é evangelizar. Por isso, eu tenho como um versículo principal, versículo-chave, no livro de Atos dos Apóstolos, Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A missão da igreja é evangelizar. A principal missão da igreja é evangelizar. E aí, no primeiro episódio, nós falamos do capítulo 1, capítulo 2, o segundo episódio, capítulos 3, capítulos 4, e terceiro episódio, capítulos 5 e capítulo 6. Hoje nós vamos ao capítulo 7 e 8. Vamos no quarto episódio de Atos dos Apóstolos. A minha missão aqui, o meu propósito com esse estudo de Atos dos Apóstolos, não é trabalhar a questão teológica, não é discutir doutrina, não. A minha ideia, a minha proposta é fazer você se apaixonar pelo livro de Atos dos Apóstolos e conhecer um pouco mais da história da igreja, os nossos irmãos que começaram a igreja, os nossos irmãos que começaram inaugurando, cheios do Espírito Santo de Deus, vivenciaram o extraordinário de Deus na vida deles e pagaram um preço alto por isso, para que nós hoje pudéssemos receber o Evangelho, né, receber a salvação em Cristo Jesus. Eu creio assim, eu penso que a igreja moderna, ela perdeu um pouco disso. Os princípios que regem a igreja, fundada por Jesus, descrito aqui em Atos 2. Atos, a descida do Espírito Santo, todo aquele cenário, aquele não vai se repetir, porque foi profecias que se cumpriram, mas os princípios que estão aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e aí por diante, não é questão de se cumprir, podem também ser as nossas características de hoje, da igreja de hoje, repetir os mesmos princípios. Eu quero convidar você a viajar comigo nesse livro, nessa história tão extraordinária, né, que fala tanto de nós. E agora aqui terminou o terceiro capítulo, o terceiro episódio, com a morte de Estevão, o primeiro mártir, né, em 36 depois de Cristo. Lembrando também que eu não falo depois de Cristo, depois do nascimento de Jesus. Então, 3 anos depois da sua ressurreição, né, então tem a morte de Estevão. O capítulo 7, então, vamos começar aqui. Capítulo 7 também, já falou, né, quando foi a semana do Estevão. E aí nós começamos o capítulo 8 e 9. Ano 37, e aí o capítulo 8 é o Evangelho em Samaria. O primeiro versículo já mostra o cumprimento de Atos 1:8. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras de Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. O que me chama a atenção, conseguindo estudar Atos assim, com uma nova visão, com um novo tom, um novo direcionamento, é que Atos 1:8 diz que era para eles irem pregar o Evangelho, né? Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Só é que o negócio é tão gostoso em Jerusalém,
É uma igreja tão grande, uma comunhão tão gostosa, que na verdade ninguém quer sair de Jerusalém, né? E aí a perseguição vai vir de forma feroz através de Saulo, e Deus vai permitir isso, essa perseguição, e aí vai começar a se cumprir aquilo que Jesus queria que eles fizessem, né? Olha só, a igreja estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então só quem ficou em Jerusalém foram os 12 apóstolos. A igreja, o restante, eles foram dispersos e foram em direção a Samaria, Judéia e Samaria, se cumprindo Atos 1:8. E a Bíblia diz aqui, ó, Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, os encerrava na prisão. A igreja moderna não conhece isso, gente. Não é que precisa conhecer a história, o preço que foi pago para que o evangelho chegasse até nós, a essência do evangelho, né? Os seus filhos não sabem disso, a nova geração não sabe disso, e os valores do evangelho e do cristianismo estão ficando secularizados. Há muitas pessoas, há muitas igrejas estão recebendo um evangelho banal, um evangelho mamão com açúcar, né? O evangelho é um evangelho de salvação, realmente é o amor de Deus, mas ele tem uma história. Foi escrito uma história até chegar até nós. Os irmãos, a igreja foi assolada na perseguição, né? A igreja foi arrastada, homens e mulheres, e foram presos. Será que a igreja moderna conhece isso? Os nossos jovens adolescentes conhecem isso? Os nossos adultos conhecem isso? E se conhece, qual a leitura que faz disso? Por que esses homens foram arrastados, essas mulheres? Essa visão eu quero trazer para nós de Atos. Eu sei que a gente vive num mundo moderno, onde não se fala em tristeza, não se pode falar em sofrimento, não se fala em pagar preço, fala só em alegria e em bênção, mas eu quero trazer para você que está me ouvindo aqui, Atos dos Apóstolos, a história emocionante, corajosa e extraordinária da expansão do Evangelho e da igreja. E aí a igreja é perseguida, né? A igreja é perseguida, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E é interessante, onde eles iam pregando a palavra, né? Eles não saíam com medo, não, eles saíam dispersos, eram expulsos de Jerusalém, fugiam, mas eles iam pregando a palavra. Onde eles passavam, eles iam semeando a palavra. E Filipe foi à cidade de Samaria. Olha aí o primeiro missionário, Filipe, o primeiro missionário, né? E a Bíblia diz que as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então havia milagres, pessoas endemoniadas eram libertas, paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade, né? E então a gente vai ver assim a expansão da igreja, do evangelho, ainda que os apóstolos foram preparados, cheios do Espírito Santo de Deus, mas dá a entender que eles ficavam ali, né? Até que veio a perseguição e eles se espalharam na marra, né? Foi obrigado a sair de Jerusalém, senão iam morrer, e ali iam pregando o evangelho, iam semeando a palavra de Deus. Verso 14, eu marquei aqui alguns textos que eu acho muito interessante para a gente seguir o nosso estudo. Versos 14 e 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe puseram as mãos e receberam o Espírito Santo, né? E aí Pedro e João vão fazer viagens administrativas para acompanhar o crescimento da igreja, do evangelho, para ver o que Deus está fazendo, o extraordinário de Deus, que Deus não está preso ao judaísmo, né? Mas Deus vai expandir esse evangelho para outras pessoas, né? Que não sejam judeus. Uma outra coisa que me chama aqui a atenção, no capítulo 8 de Atos, é que Filipe, como sendo um dos 7 diáconos, ele também é um missionário, ele sai
pregando a palavra de Deus. Um dos primeiros missionários a viajar e difundir o evangelho foi para Samaria, lá para os samaritanos. Só lembrando aqui que Filipe foi um dos diáconos e tinha 4 filhas profetisas, ou seja, toda a sua família era consagrada ao Senhor. E era, pela história aqui, era um servo de Deus muito sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Porque no versículo 26 tem a história de Filipe e o eunuco de Candace, né? E aí o anjo do Senhor diz para Filipe: levanta-te e vai para a banda do sul, caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. A estratégia de Deus para salvar uma alma, para espalhar o evangelho. E ali, está passando por ali, um homem eunuco etíope, Modomor de Candace, rainha dos etíopes. Olha só. Era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Olha só que interessante. E aí Deus quer levar o evangelho para onde? Etíope, né? Para longe, para a África. Né? E aí ele estava no carro, lia o profeta Isaías, era curioso em ler a palavra, não conhecia ainda o Senhor, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E você imagina bem, o carro está andando com cavalos, né? A carruagem, a carroça. E aí Filipe chega andando, correndo também do lado, né? Porque o Espírito de Deus mandou ele fazer isso, né? E tal. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E aí Filipe já percebeu que é para evangelizar aquela pessoa. Ele estava sensível à voz do Espírito de Deus, né? Ele está sendo levado pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele pergunta: você entende o que você lê? A partir daí é com Filipe, né? O Espírito Santo de Deus orientou ele, né? E agora ele vai fazer a parte dele. E a partir daquele texto bíblico de Isaías 53, Filipe vai evangelizar o eunuco de Candace e vai batizá-lo. Ele vai se converter e Filipe vai batizá-lo. Então, é muito importante isso, a sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. Eu lembro uma vez, ainda seminarista, fazia evangelismo nos ônibus, e eu lembro quando eu sentei em um banco, o banco estava vazio, comecei a orar a Deus, para Deus falar assim: ó Deus, quem sentar aqui nesse banco, eu vou evangelizar, eu quero ganhar pessoas para o Senhor. E aí sentou uma pessoa, e eu entreguei um folheto da Solução a Jesus Cristo, daquela campanha ainda. E eu fiquei olhando para a pessoa ler, porque a maioria das pessoas pega o folheto, bota no bolso, bota na Bíblia, bota dentro de um livro, e não dá um feedback para a gente. E eu orando a Deus para que a pessoa desse o feedback. E aí o moço pegou assim, olhou para mim assim, sério, e pegou o folheto e começou a ler. Começou a ler atentamente, né? Um lado, o outro. E aí eu comecei a ficar também ansioso, no término da leitura do folheto. Eu estava atento ao que Deus iria poder fazer. E aí, quando ele acabou de ler o folheto, o ônibus estava indo. Eu tinha pegado o ônibus para ir para Vitória, na época eu morava em Vila Velha. E aí ele perguntou o seguinte: eu posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Ele falou: você acredita tudo que está escrito nesse folheto? Olha só a pergunta do moço. Aí eu falei assim: creio sim. Ele falou: então eu quero servir também esse Deus, esse Jesus que está aqui nesse folheto. Aí estava o ponto que eu tinha que saltar. Eu deixei passar porque eu não podia perder aquela oportunidade. Fomos para lá no terminal do Dom Bosco, em Vitória, e lá no terminal ele ia pegar um outro ônibus para ir para Cariacica. Eu falei assim: vamos soltar ali então, vamos orar, você entregar seu coração para Jesus. Tá? Expliquei para ele como é que era, e a gente saltou, eu orei com ele, ele repetiu a oração. E ele teve aquele momento maravilhoso com o Senhor Jesus, de confessar Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida. Deu um pouco mais de folheto para ele, e ele foi para Cariacica pegar alguns dele lá, né, e levou a semente do Evangelho com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Essa sensibilidade e também essa coragem de se colocar à disposição de Deus para evangelizar as pessoas, para falar de Jesus para as pessoas, que nós precisamos cada dia resgatar mais e mais. Bom, depois que ele então batizou o eunuco, né?
Diz assim que o eunuco foi jubiloso, continuou o seu caminho, e Filipe se achou em Azoto, indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Sai de Jerusalém, vai para Samaria, vai pregando o evangelho ali, em Azoto, vai passando por aquele caminho e vai chegar em Cesareia. Né? O que me chama a atenção também, é claro que a gente não pode comparar os tempos, né? Mas não tinha carro, não tinha avião, não tinha motocicleta, não tinha mal, quem foi era bem de vida tinha um cavalo, geralmente era o poder romano, mas isso foi tudo a pé, geralmente, né? Basicamente falando, era tudo a pé, né? E esse povo, esses homens e mulheres de Deus pregavam a palavra, né? Então, no capítulo 8 nós vamos ver o primeiro missionário que sai à viagem, que é Felipe, que é um dos diáconos. Nós temos Pedro e João que vai fazer uma viagem administrativa para saber o que está acontecendo em Samaria, o que Deus está operando maravilha em Samaria, e vão ver a conversão do eunuco de Candace da Etiópia. Ok, isso no ano 37. Ainda no ano 37, a conversão de Saulo, no caminho de Damasco. Como Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco. Mais uma vez aqui eu quero ressaltar que Paulo ele achava que estava certo. Ele era judeu zeloso da religião. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Ele achava que o cristianismo que estava surgindo era algo falso, que estava atrapalhando. Então ele fazia no temor de Deus, achando que estava trabalhando para Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu fui católico até os 18 anos de idade, fui coroinha, fui espírita, né? E eu nunca imaginei que eu estivesse errado. Eu e minha família. Meu pai fundou 2 centros espíritas. Ele sempre trabalhou na igreja, no centro espírita, achando que está dando a vontade de Deus, está tudo normal com a gente não conseguia enxergar isso, né? E muitas vezes, quando passava crente perto da gente, a gente fazia chacota, a gente brincava com os crentes, porque a gente, muita ignorância, né? A gente foi ensinado debaixo de muita ignorância religiosa, ok? Então Saulo estava vivendo essa ignorância. Ele achava que estava servindo a Deus, era muito zeloso, mas não estava servindo a Deus. Às vezes está acontecendo isso com você. Às vezes você é muito zeloso, você né, cheio de tradicionalismo, mas no fundo, se você começar a ler a Bíblia, você vai perceber que você não está servindo a Deus. Então você tem que pensar sobre isso. Tá bom? Bom, então nós vamos ver aqui a correção de Saulo. Ele continua indo atrás dos discípulos para aprender, para arrastar homens e mulheres, para assolar as igrejas, e agora ele quer ir para Damasco, né? Ele quer ir para Damasco, lá entrar nas sinagogas, ver se encontrava alguns homens e mulheres chamada seita, que no caso é o cristianismo, e que ele queria conduzi-los presos a Jerusalém, trazer e diante do sinédrio judaico. E os judeus apoiavam isso. Entendi também que estavam servindo a Deus. Mas foi esse momento, no ano 37 depois de Cristo, foi nesse momento, quando ele está indo para Damasco, de cavalo, com toda uma comitiva, cheio de autoridade, ele vai cair do cavalo, ele vai ter encontro com Jesus. A Bíblia diz que ele está no caminho de Damasco, no meio do caminho, então veio a luz muito forte, ele ficou cego e caiu do cavalo, o cavalo deve ter empinado, e ele caiu do cavalo e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, 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 por que me persegue, Saulo? E diz: quem é, Senhor? Né? Quem é, Senhor? E aí, verso 5, e disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entre na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Saulo ficou cego, teve 3 dias de jejum, sem comer nem beber.
Foi a conversão dele, o momento do encontro dele com Jesus, foi um divisor de águas. Parece que até o fato de ele ficar sem ver 3 dias, e não comer nem beber 3 dias, para começar do zero. Jesus zerou Saulo, para começar algo novo na vida dele. E aí o capítulo 9 vai falar sobre isso. A conversão de Saulo para Paulo, né? E de perseguidor ele passa a ser perseguido. Agora, olha só o que Jesus fala para Ananias, que deu suporte para Saulo, no caso, né? Foi Ananias que orou com Saulo, foi Ananias que cuidou de Saulo, né? Deus mandou Ananias fazer isso. Ainda que Ananias estivesse com medo, pela fama de Saulo, Deus diz, não, pode achar que está tudo sob controle, eu já tomei ele para mim, né? Ele se converteu. Então, mas olha o verso 15 do capítulo 9, o que diz o Senhor? Diz, porém, o Senhor, vai, diz para Ananias, para cuidar de Saulo, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Mas tem um próximo versículo que talvez você não gostaria de ouvir, mas é importante nós ouvirmos, porque os princípios do Evangelho é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. Olha só o versículo 16, é o chamado de Saulo. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Por que eu fiz questão de ler esse versículo? Porque hoje, exatamente hoje, no tempo de hoje, nos tempos modernos, em pleno século XXI, nós estamos tendo uma visão errada de Deus. Os púlpitos estão passando a visão errada de Deus, do Deus que nós servimos, do Deus que nos salvou, do Deus que mandou o seu Filho Jesus para nos salvar. Nós estamos tendo a visão de um Deus muito amorzinho, legalzinho, que não fala em sofrimento, um Deus que é só positivo, um Deus que você controla ele, na verdade, não é Deus que te controla, né? Então, mas o Deus da Bíblia não é esse. O Deus da Bíblia é um Deus que tem planos, tem propósitos. E aqueles que se convertem ao Senhor, vai se colocando à disposição de Deus para cumprir os propósitos do Senhor. Imagina bem, Paulo escreveu 13 cartas, Paulo foi um vaso do Senhor, usado pelo Senhor, né? Um missionário gigante. Mas olha o que Deus fala sobre Paulo para Ananias. Ele é um vaso escolhido. E eu vou lhe mostrar o quanto deve padecer pelo meu nome. Não é que Deus queria fazer ele sofrer, não, porque ele perseguiu. Não, não é isso. É porque Deus sabia que a história que ele tinha com Paulo, né? O que Paulo iria alcançar, como ele iria usar Paulo, as gloriosas visões que Paulo iria receber. Tudo isso ia trazer dificuldades, sofrimento, as suas viagens missionárias. Se você lê as viagens missionárias de Paulo, você vai dizer, meu pai, o que aconteceu ali? É tanto sofrimento, tanta luta, mas também muitas conversões, muitas vitórias. Então é importante a gente estar atento a isso, né? Que nós fomos chamados para sermos salvos e abençoados por Jesus, né? Mas também, às vezes, se necessário for, padecer por Jesus, né? O Evangelho, ele oferece isso para nós. Oferece bênção, vitória, alegrias, mas muitas vezes também passamos por lutas, provações, angústias e sofrimentos. Por amor ao Evangelho, né? Por amor a Deus. Então, a partir do verso 19, o perseguidor ele é perseguido, né? A Bíblia fala que Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era Cristo. O Cristo ninguém já entendia mais nada, porque aquele que
Matava, prendia e arrastava homens e mulheres cristãos. Para prender, agora ele está pregando esse Cristo que ele, né, perseguia. Né? E aí, fizeram cilada para ele, e aí Barnabé entra em cena. Barnabé é aquele discípulo amoroso, paciente, discipulador, né? E aí Barnabé toma Paulo consigo, leva ele aos apóstolos, contou como foi a experiência dele, porque alguém tem que caminhar Saulo. A personalidade que ele era, uma personalidade bruta, covarde, né? Como ele lidava com o cristianismo, com os crentes. Então, alguém de confiança, alguém tipo Barnabé, precisava levar ele até os apóstolos e apresentar ele aos apóstolos. Né? Mas não foi muito bom ele estar ali em Jerusalém. Então, o que vai acontecer? Ele falava ousadamente o nome de Jesus, disputava com os gregos, sabendo, porém, os irmãos os acompanharam até Cesareia e enviaram a Tarso. Então, Paulo é enviado a Tarso, sua cidade natal, né, e ali vai ficar um bom tempo. Parece que é um tempo necessário para as coisas acontecerem. Né? E olha o que a Bíblia diz: há perseguição, há sofrimento, há lutas. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Isso é Atos 1:8 se cumprindo. Né? Atos 1:8 se cumprindo. Pensando na pessoa de Paulo, como que você evangeliza, por exemplo, um parente que não tem Jesus ainda, mas acha que tem? Uma pessoa que não está servindo a Deus, mas acha que está servindo. Não é batendo de frente. Primeira coisa é orar muito a Deus por aquela pessoa, para que Deus opere a libertação na vida dela. Segundo, é quando você tiver a oportunidade, você estudar a Bíblia com ela. Para que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ok? Então é importante você ter paciência, porque por mais que a gente fale, a pessoa não consegue ouvir. Né? Tá? É importante que você... Mas depois que essa pessoa, quanto mais zelosa ela é, religiosamente falando, que ela aprendeu a fazer bem feito, quando ela se converte ao Senhor também, provavelmente ela vai ser uma pessoa muito zelosa em servir ao Senhor, em pregar o Evangelho e ajudar na expansão do Evangelho e da Igreja de Cristo. Bom, aqui depois, no verso 32, já estamos no ano 38 depois de Cristo, vem a cura de Enéas, ressurreição de Tabita, quando Pedro vai por todas as partes, né, viajando, descobrindo o que está acontecendo, porque pessoas vão sendo expulsas de Jerusalém e saem pregando o Evangelho, pessoas vão se convertendo, judeus e gentios. Então Pedro, que é o líder da igreja, eles também vão viajando, eu chamo de viagens administrativas, para saber o que está acontecendo. Né? Para saber o que está acontecendo. E ele vai confirmando, então, porque depois ele vai ter que voltar a Jerusalém e dar um relatório à igreja. Ele vai confirmar, então, o que Deus está fazendo na vida de todo o povo. Então, aqui ele vai passar... Aqui ele vai passar em Lida, na cidade de Lida, em Savona, né? Muitos, vendo o milagre de Enéas sendo curado, muitos se converteram. Depois a gente vai ver Pedro em Jope, né? Ressuscitando Tabita, Dorcas. Ali também a Bíblia diz que por causa daquele milagre, muitos creram no Senhor. Ok? E aí, nós vamos ver, vai encerrar o capítulo 9, Pedro se hospedando na casa de Simão, o curtidor. Né? Deus levanta Simão para receber Pedro ali, para Pedro descansar, tomar um lanche, dormir um pouco, para continuar a sua jornada.
Então, é uma viagem administrativa, mas é uma viagem também missionária, onde Pedro está representando a liderança da igreja, vendo o que está acontecendo, mas assim mesmo Deus vai usando Pedro e João para salvar almas, para libertar vidas, para curar, né, para fazer coisas extraordinárias em nome do Senhor. O capítulo 9 termina assim, ó. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. No caso, a ressurreição de Tabita, Dorcas. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. E aí a gente vai ver, no próximo episódio, a gente vai ver capítulos 10 e 11 de Atos. Então fica aqui para nós esse aprendizado no capítulo 8 e 9 de Atos dos Apóstolos, essa viagem, esses acontecimentos tão emocionantes, Deus operando a vários lugares ao mesmo tempo, através de Felipe, de Pedro, de João e tantos outros que iam se espalhando e pregando a palavra de Deus. Através de Paulo, através de Barnabé, Deus também pode continuar usando você e eu. É importante que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. É importante que nós tenhamos um espaço para Deus em nossas vidas, um tempo para Deus em nossas vidas, para que nós possamos falar de Jesus para as pessoas. Você tem que falar de Jesus para as pessoas, a começar dos seus parentes, seus amigos. Então que Deus possa estar nos abençoando. Aqui nós fechamos o nosso quarto capítulo, o quarto episódio de Atos, e até o próximo episódio. A emocionante, corajosa, extraordinária história da expansão do Evangelho e da Igreja de Jesus Cristo. Amém.